Olá, estamos de volta com o Tudo a Ver aqui na RTV de segunda a sexta, das 10 às 11 e também à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Você nos acompanha nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet, rtv.net.br. E agora a gente vai falar sobre vigilância sanitária, vigilância em saúde aqui de Criciúma. E para isso eu recebo a gerente de saúde da Vigilância em Saúde, a Andréia Bertoncini. Andréia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Também está conosco o fiscal de Meio Ambiente, o Samuel Buco. Samuel, bem-vindo. Obrigado, Carol. Bom dia aos telespectadores da RTV. A gente fala sobre vigilância aqui. Antes de começar no intervalo, a gente já estava falando um pouquinho que vigilância sanitária engloba muita coisa que a gente nem tem ideia, né, Andréia? É bem extenso o campo de abrangência da vigilância sanitária. A população ela tem uma ideia vinculada muito à questão de alimentação e alguma coisa com relação a medicamentos, mas a vigilância sanitária ela é considerada uma das faces mais complexas da saúde pública. Ela perpassa desde a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde. Nós agimos em todos os setores praticamente. Hoje, eu posso dizer para você que seguramente que nós no município, nós só não fiscalizamos na questão da saúde, EMOS, que algumas coisas mais complexas da parte de saúde, mas hospitais, por exemplo, nós já estamos fiscalizando. Então, entra aí toda a parte de serviços de saúde, desde consultórios, clínicas, a parte odontológica, a parte de óticas, estabelecimentos, comércio farmacêutico. Aí a gente tem que incluir, quando fala em produtos, desde a fabricação até a exportação e a importação, toda a cadeia de produção, inclusive o transporte, o armazenamento desses produtos. Nós fiscalizamos também a parte de cosméticos, saneantes, também na indústria, que nós temos indústrias no município, nós temos importadores, exportadores, transportadores. Todo o comércio que envolve produtos sujeitos à vigilância sanitária, então produtos alimentícios, produtos cosméticos, produtos saneantes, que é produto de higiene, medicamentos, produtos médicos, produtos para estética, todos são sujeitos à vigilância sanitária. Então, isso engloba um leque muito grande, né? Desde aquele pequeno produtor do comércio ambulante até aquela pessoa que está importando um tomógrafo, por exemplo. Além disso, na questão de produtos, tem a questão de serviços, outros como ILPIs, que são instituições de longa permanência para idosos. Na verdade, são os asilos, que eram antigamente assim chamados, né? Nós fiscalizamos também com bastante frequência, que são estabelecimentos onde que a gente identifica um alto risco sanitário, dada a vulnerabilidade das pessoas que se encontram nesses locais, pessoas idosas, muitas vezes com muitas patologias, comorbidades que a gente chama, então são locais de muito risco sanitário em relação à prestação de serviços. Também, para quem não conhece, nós fiscalizamos todos os serviços de funerária com relação à tanatopraxia. Nós fiscalizamos todos os locais de penitenciária, presídio, aglomeração de pessoas, porque são locais onde tem risco elevado de proliferação de doenças infecto-contagiosas pelo contato muito próximo das pessoas, pelo aglomero de pessoas em local fechado. Também escolas de toda a natureza, desde uma escola de uma creche até uma escola de dança, justamente pelo fato de ter um local onde tem aglomero de pessoas e tem que haver condições salubres nesses locais. A questão de laboratórios aí, o Samuel pode ajudar a complementar, mas são tantas atividades que a gente até esquece. Fora isso, a parte de saneamento básico, gostaria que o Samuel depois falasse um pouco também, a parte de acompanhamento, a parte ambiental. E, além disso, que as pessoas pouco conhecem, a vigilância ela fica muito vinculada à questão da fiscalização. As pessoas associam vigilância à inspeção sanitária. Na verdade, como o próprio conceito de vigilância sanitária está na Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, ela é um conjunto de ações. Então, nós temos, além da inspeção, popularmente conhecida como fiscalização, que na verdade fiscalização é muito mais que inspeção, nós temos monitoramento de produtos, monitoramento da qualidade da água, monitoramento da qualidade de alguns alimentos, alguns programas específicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que a Vigilância do Estado, a Diretoria de Vigilância Sanitária, adotou
E aí, alguns municípios participam de maior porte, participam de alguns programas. Por exemplo, monitoramento da questão de agrotóxicos em alguns alimentos. O ProIodo, que é um programa muito interessante para a identificação do teor de iodo no sal, né? Que é um programa que ele é voltado à prevenção de doenças decorrentes da carência de iodo, por exemplo, o retardo mental, a surdo-mudez, questões muito vinculadas também porque a deficiência de iodo causa nascimento com crianças de baixo peso, natimorto, problemas gestacionais. Então, a Anvisa, por intermédio das vigilâncias sanitárias, faz esse monitoramento com análises laboratoriais do sal e também de outros alimentos, né? A questão de contaminantes, a questão de microbiológica, ingredientes, vamos dizer assim, que tem que ter nesses alimentos, teores de algumas substâncias. Então, é muito grande o campo de atuação. Samuel, você é um fiscal da área de meio ambiente. Queria que tu explicasse para a gente como é que vocês se dividem para fazer tudo isso que a Andréia falou e se cada um tem uma função. Eu sou fiscal dessa parte, eu do alimento, eu disso. Como é que é o teu também, né, o teu trabalho? Certo, Carol. Carol, como a Andréia falou, a vigilância sanitária é um órgão bastante amplo, né? Aqui em Criciúma, felizmente, nós temos uma boa estrutura, né? Contamos com diversos profissionais de diversas áreas de formação, temos nutricionistas, engenheiros, médicos veterinários, farmacêuticos, temos técnicos de diversas áreas também, a parte de alimentação, técnicos em laboratório, e nós nos dividimos, né, dentro do setor em equipes técnicas, certo? Nós, na vigilância sanitária, nós temos 6 equipes técnicas que contemplam todos esses serviços que a Andréia falou anteriormente, né? Nós temos a equipe que fiscaliza a parte de alimentação, né, serviços de interesse à saúde, que inclui academias de ginástica, né, escolas, certo? Serviços penitenciários. Temos a parte de serviços de saúde, né, que aí entra as partes das clínicas médicas, hospitais, clínicas odontológicas, serviço de diagnóstico. E tem a minha parte, Carol, que eu fiscalizo a parte de meio ambiente, né? Eu e mais 3 colegas integramos essa área técnica e somos responsáveis pela fiscalização do saneamento básico municipal. O saneamento básico municipal é um serviço de responsabilidade do município, né? Eventualmente o município concede esse serviço para alguma empresa, certo? E a vigilância sanitária, então, tem como finalidade, né, e responsabilidade atuar na regulação e na fiscalização desse serviço. Aí incluem a distribuição de água, certo? Tratamento e coleta de esgoto, certo? O manejo de resíduos sólidos, poluição atmosférica. Então, nós fizemos todas essas ações voltadas a regular e a controlar as empresas que atuam nesse serviço. Aqui, no caso de Criciúma, seria a Casan, né? A Casan é concessionária responsável pelo serviço de distribuição de água e coleta e tratamento do esgoto sanitário. Temos a outra empresa também que faz a parte de recolhimento dos resíduos sólidos municipais, certo? E nós temos que, então, verificar se todas elas estão cumprindo as normas que determinam a qualidade da água, certo? A questão do tratamento do esgoto, para ver se está sendo feito de maneira adequada, os descartes estão sendo feitos de maneira adequada, certo? Inclusive, eu gostaria de lembrar a população que tivemos há um mês atrás o início do programa Se Liga na Rede, aqui em Criciúma, né, que foi amplamente divulgado aí nas mídias, tanto televisivas quanto as mídias sociais, certo? Que é um programa muito importante. Nós já tivemos a primeira edição desse programa no ano de 2016, né, com bons resultados, né, onde as pessoas, muitas vezes desconhecendo, né, a própria legislação, não faziam a ligação do seu sistema de esgoto onde passava a rede pública. Isso não é um grande problema que nós temos, Carol, a ociosidade das redes. A gente faz um investimento muito grande, a própria concessionária, o município, na instalação de redes de coleta de esgoto, nas estações de tratamento de esgoto sanitário, e as pessoas, às vezes, por desconhecimento, né, não usam essas redes. Então, nós tivemos esse programa da primeira vez, em 2016, como eu falei, com ótimos resultados, e agora ele retornou, esse ano, há um mês atrás, praticamente, ele teve início, certo? Para retomar a inspeção desses imóveis onde passa a rede, certo? Para ver se as ligações deles estão corretas. Muitas vezes as pessoas fazem a ligação, mas também não fazem de maneira correta. Então a gente precisa orientar essas pessoas
que se adequem, né, de acordo com o que diz tanto a legislação federal quanto as normas da concessionária, para que façam a sua ligação de forma correta, para que esse esgoto seja tratado lá no final na estação de tratamento. Porque esgoto sanitário, né, saneamento básico, é sinônimo de saúde pública, Carol. Certo? A cada $1 investido em saneamento básico, cerca de $4 são preservados no investimento de saúde. Então, é muito importante, certo? É uma área de fundamental importância. Aqui no país, apesar de a gente estar já no século XXI, a gente ainda engatinha nessa área, é uma pena, certo? O esgotamento sanitário, ele deveria ser prioridade, né? E sempre deve ser assim, certo? Mas a gente está ainda começando a desenvolver ações nesse sentido. O estado de Santa Catarina está melhorando esses números, né? Apesar de ser um estado, do ponto de vista econômico, desenvolvido, a parte de saneamento básico ainda é precária. Nós temos apenas 22% aí, do estado com rede de esgoto e coleta de esgoto sanitário. Então ainda temos aí uma margem grande para atingir, e a gente espera que com o advento desses programas, dessas campanhas, né, a população se conscientize que isso é prioridade. André, você falou sobre como é que eu tenho um contato ali com algumas empresas, né? O Samuel falou já de uma outra ponta, do cidadão mesmo, do morador de Criciúma, mas eu queria que tu explicasse para a gente também como é que funciona no caso das empresas, assim, vocês vão, a gente sabe, vai abrir um negócio, tem que ter o alvará da vigilância. Sim. Aí depois como é que funciona esse acompanhamento, essa fiscalização, ela tem prazos, ela tem datas, como é que acontece, né? Sim, então a gente faz uma primeira inspeção para verificar as condições, já faz geralmente uma intimação, né? Nós não costumamos, porque nós temos um procedimento assim, pela nossa legislação, seria como um guarda, né? Um veículo está estacionado de uma forma inadequada na frente de um portão. Ele já deixa a notificação e aquilo muito provavelmente vai ser um auto de infração, né? Nós temos, por princípio nosso, a gente trabalha muito com auto de intimação. Claro que, dependendo da gravidade da situação, a gente pode fazer uma interdição cautelar, uma situação que tem um risco iminente para a saúde pública, a gente pode fazer uma interdição cautelar e a gente pode também já lavrar um auto de infração numa primeira inspeção. Mas não é o nosso hábito. Nós primeiro fazemos uma inspeção inicial, lavramos um auto de intimação com o que a pessoa precisa corrigir, né, com as irregularidades, as providências que devem ser tomadas. E se a pessoa não cumprir, aí sim a gente lavra um auto de infração. Então a empresa vai se estabelecer no município, ela entra hoje pelo sistema Regim. Aí pela viabilidade a gente já libera essa empresa, sendo sujeita à vigilância sanitária, porque se não for, né, a gente já passa para frente. E aí o cidadão, então, ele é informado de que ele tem que protocolizar os documentos na vigilância sanitária. Nós temos a Casa do Empreendedor ali em Criciúma, no município é Casa do Empreendedor, né? No Paço Municipal. Isso, no Paço Municipal, onde são dadas várias informações para a pessoa que pretende abrir o seu negócio. E ali ela já fica informada de que ela vai ter que protocolizar documentos na vigilância sanitária, ela tem algumas orientações básicas. Né? Claro que se a pessoa quiser conversar com o fiscal, a gente está disponível, basta agendar um horário, se nós não estivermos em inspeção, a gente atende essa pessoa tranquilamente para dar todas as informações para que ela abra o seu negócio. Porque nós temos negócios aí com N especificidades, por exemplo, o cidadão que vai abrir uma indústria de cosméticos, ele vai precisar de autorização do Ministério da Saúde, no caso da Anvisa. Então, vai precisar de uma inspeção inicial nossa, um relatório, mas já com uma série de condições prontas para que o Ministério da Saúde autorize essa empresa a poder funcionar. Então, a gente trabalha dentro dessa lógica, né? Sempre de orientação ao cidadão para que ele já abra o seu negócio dentro da legislação sanitária. Porque é mais fácil também depois do que, vou abrir e agora vou ver o que eu vou fazer. Até economiza recursos, né, Andréia? Economiza recursos e, de certa forma, a gente está ampliando a conscientização dessa pessoa, porque muitas vezes os riscos, quando a gente fala em vigilância sanitária, a população ela está muito acostumada a ver para crer. Né? Então, ela não acredita naquilo que ela não vê. Então, o risco ele é uma coisa obscura. Nós, enquanto vigilância sanitária, muito mais do que vigilância epidemiológica, porque a epidemiológica trabalha com população exposta a um certo risco, por um certo tempo, em certas condições, tudo matematicamente calculado, vamos dizer, estatisticamente calculado. Vigilância sanitária não, ela trabalha com risco possível muitas vezes. Então,
pode ser que aconteça, como pode não ser que aconteça. Vou dar um exemplo claro. Um equipamento para verificação de pressão que esteja descalibrado, se por acaso, o profissional pode fazer uma verificação errônea da pressão dessa pessoa, que pode, você está vendo, tudo na possibilidade, pode gerar ou não uma prescrição equivocada de medicamento, ou pode gerar ou não gerar uma prescrição de medicamento. Então fica tudo no campo das possibilidades. E isso, as pessoas, elas não acreditam, só acreditam quando as tragédias acontecem. Né? Eu sempre, nas minhas palestras, eu costumo sempre falar, dar alguns exemplos de catástrofes que aconteceram na história do Brasil com relação a riscos evitáveis. Né? Então, teve um caso muito interessante na cidade de Corupá, há uns anos atrás, onde uma pessoa comprou um medicamento para o colchicina, que é um medicamento para tratamento de gota. A colchicina é um medicamento que é feito na manipulação e não é toda farmácia de manipulação que tem autorização para manipular esse medicamento, que ela entra no campo da substância de baixo índice terapêutico. Ou seja, a dose entre o que cura e o que mata é muito próxima. Então, são raríssimas as farmácias que manipulam esse medicamento. Ali foi uma sucessão de erros. A pessoa, ela manipulou numa farmácia que estava sem autorização para manipular esse medicamento. Não havia uma prescrição médica. O medicamento foi manipulado. O cidadão, eu não recordo se foi 24 ou 48 horas, ele veio a falecer em decorrência desse medicamento. Não bastasse isso, a vizinha, porque a gente tem no Brasil aquele que se chama de vizinho terapia, né? É bom para o vizinho, é bom para mim, é bom para ti, então me dá que eu também vou comprar. E existe aí, aí entra na questão do consumo indiscriminado de medicamentos, que também é um campo da vigilância sanitária, porque a gente atua também na questão da propaganda de medicamentos e do consumo racional de medicamentos. Então, o que aconteceu? Essa pessoa, conversando com um filho desse que faleceu, minha mãe também está com um problema assim, tal, mesma sintomatologia. Mas sobrou o medicamento aqui do meu pai, então pode pegar. Aí a pessoa pegou o medicamento e mesma coisa, os mesmos sintomas, né? Começou a acontecer os efeitos colaterais gravíssimos. E só que essa mulher, ela teve a lucidez de deixar uma carta, onde que ela explicou todos os sintomas que ela estava sentindo e que ela tinha tomado o medicamento tal, que encontraram depois na gaveta esse medicamento. Aí ela veio a falecer também, foram 2 óbitos. E aí, com base numa investigação por intermédio do documento, se chegou ao medicamento, se chegou à farmácia de manipulação e se concluiu que o medicamento tinha doses 100 vezes maiores do que era preciso para tratar aquela doença. Então, assim, erros evitáveis, riscos evitáveis. Então, a farmácia, ela manipulou totalmente sem autorização da vigilância sanitária, descumprindo o preceito de prescrição médica, porque a manipulação só manipula com prescrição médica, o nome já diz, né? Não é uma indústria, ela vai fabricar aquele medicamento específico para a pessoa. Então, coisas gravíssimas, e poderia citar aqui N exemplos, mas é aquela questão, vigilância trabalha com risco possível, que pode ou não acontecer. Essa pessoa poderia não ter tomado esse medicamento. Nesse caso, é muito provável, né, que ela iria falecer em decorrência dessa questão do medicamento. Então, é onde que a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, de o cidadão, né, o prestador de serviço, às vezes de aceitar, vamos dizer assim, uma aceitação voluntária do que a legislação determina. Porque a legislação, ela determina coisas que foram feitas com base em estudos de risco sanitário. Então, é feito um estudo com relação à questão risco-benefício. O benefício daquele medicamento, daquele alimento, daquela tecnologia tem que ser maior do que o risco. Senão, ele não pode ser colocado à disposição da população. E vocês também recebem muita orientação e muitas coisas da Anvisa também, né, Andréia? Às vezes eu, enquanto repórter, ligo, saiu algo na Anvisa, assim, como é que o município está tratando isso? E às vezes acontece mesmo de vocês receberem notificações, orientações e terem que ver uma situação que está, né, acontecendo no Brasil inteiro, como é que está aqui em Criciúma, né? Sim, a gente recebe, a gente acompanha todo o site da Anvisa diariamente. Tem que fazer uma apreensão, uma interdição cautelar, a gente vai nos locais, a gente entra em contato com os estabelecimentos, isso a gente é obrigado a fazer, tá? Principalmente com relação a falha de produtos, né? Falhas na cadeia de produção. Eu lembro uma ocasião que teve um problema com soro fisiológico, meu Deus, a gente saiu à cidade recolher soro fisiológico, não tinha, ficou tudo interditado para inutilização, né? Por conta de uma contaminação
no soro fisiológico, então a gente tem essa comunicação direta com o site da Anvisa. E nós, enquanto profissionais, assim também, a gente está sempre tendo que estudar. Samuel sabe, né? Eu tenho muitos anos de casa, mas o Samuel tem menos tempo, mas ele já percebeu que a vigilância sanitária é um campo de conhecimentos. A gente nunca sabe tudo, a gente cada dia aprende uma coisa nova e nós temos que estar sempre estudando, nos aperfeiçoando. Por quê? Porque o desenvolvimento tecnológico, ou seja, são colocados vários produtos no mercado hoje de consumo, uma coisa absurda de produto novo, né? Principalmente na parte de estética, que é a mulherada, né? Que é coisa nova, que passa aí algumas mágicas e alguns milagres, mas enfim. E também usa a vizinhoterapia, né? Usa a vizinhoterapia, então assim, não vamos entrar no mérito dessa questão, mas a gente tem uma enxurrada de produtos novos lançados no mercado e tem algumas situações que não há comprovado de forma assim completa e correta quais os reais riscos desse produto. Então, nós temos e aí nós, enquanto fiscais de vigilância sanitária, nós temos que estar sempre atentos a essas questões, estudando, fazendo capacitação, se inteirando da legislação. Muitas vezes a legislação nos diz tudo, não nos diz tudo, nós temos que ir atrás de experiências exitosas, enfim, buscar conhecimento, porque são muitas complexidades, são processos. Nós trabalhamos desde aquele cidadão que vende a pipoca na praça, aquele cidadão que cria animais, que é fruto de uma denúncia de saneamento básico, animais em perímetro urbano, até o cidadão que importa um tomógrafo, que é um equipamento de alta complexidade, que envolve altas tecnologias e muitos conhecimentos. Então, para isso, eu posso te assegurar que a nossa vigilância sanitária hoje, nos moldes em que ela está implantada no município, em termos de diversidade profissional, nós somos uma das melhores do Brasil, né, Samuel? Samuel há de concordar comigo. É verdade. Porque nós temos, olha só o leque de profissionais que nós temos. Nós temos engenheiro químico, nós temos enfermeiro, farmacêutico bioquímico, médico veterinário, cirurgião dentista, nutricionista, biomédico, engenheiro químico, enfermeiro, engenheiro ambiental, nós temos biólogo. Nós temos aí a parte dos técnicos, técnico em alimentos, técnico em segurança do trabalho, técnico em laboratório, técnico em enfermagem, não sei se eu esqueci, físico, nós temos físico, a questão toda da parte de radiologia, de fiscalização de equipamentos de radiologia, de hospitais e clínicas. Então, seguramente essa interdisciplinariedade que se faz fundamental na vigilância sanitária, nós temos no município. Nós temos uma frota de carros de 5 veículos à disposição do nosso serviço, né? Nós estamos com o serviço informatizado e estamos ainda aperfeiçoando, o Samuel até pode explicar melhor, mas a gente está caminhando para uma otimização do serviço, né? Eu faço um paralelo que eu comecei há muitos anos atrás, há 30 anos atrás. Então era tudo no papel, assim, Andréia. Sim, então a gente começou com uma Kombi, 3, 4 fiscais, depois essa pessoa saiu, ficamos em 3 durante muitos anos, sabe? No tempo que a Avenida Centenária ali era Paulo Marcos ainda. Então, muito antigo, muitas histórias, dava para escrever um livro de coisas que a gente viu. E eu faço um paralelo com aquela época e com hoje, meu Deus, é uma coisa assim, uma evolução fantástica que a gente acompanhou. Legal. Toda essa questão não existia Anvisa, para você ter uma ideia, na época era a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa é de 99, né, Andréia? Completou 20 anos agora em janeiro. A Andréia tem 10 anos a mais que a Anvisa, então. Tem 10 anos a mais que a Anvisa. Legal, mas... e com certeza muita experiência. Muita experiência, mas eu vou te falar Bastante. que eu tenho um orgulho muito grande assim da minha profissão, porque eu aprendi muito, a gente tem uma interação, embora tenha aquela ideia de que o fiscal é mal recebido, tem situações, claro que a gente não é bem recebida, mas ao longo desses anos eu tenho assim uma história, sabe, de construção, de conhecimento de pessoas, de informação, de aprendizado. E eu tenho muito orgulho da minha profissão. Eu sou muito feliz com o meu trabalho. Embora agora esteja na coordenação da Vigilância de Saúde, né? Mas a gente vai assim sempre procurando fazer um trabalho da melhor forma possível. E eu digo sempre para o pessoal principalmente os novos, assim, sempre respeitar o cidadão, sempre se colocar no lugar da pessoa, porque às vezes a pessoa ela não cumpre uma lei. Não estou aqui generalizando, mas tem muitas situações em que o cidadão deixa de cumprir uma legislação porque, de fato, ele não captou qual é o risco sanitário daquilo ali. Então, por ele não captar e por ele não entender, ele percebe a vigilância sanitária como um entrave para o negócio dele. Verdade.
Só que se a gente for pensar hoje no mercado globalizado, onde as empresas querem participar de uma concorrência muitas vezes internacional, que precisa de qualidade de serviço, que produto ruim não entra no mercado externo, a gente tem que entender também a vigilância sanitária com a sua função social de organização do mercado de trabalho. Porque graças à vigilância sanitária eu posso ter a minha empresa trabalhar com qualidade e competitividade em termos de eficácia e segurança de um produto que eu vou colocar à disposição do público. Gente, nosso tempo infelizmente acabou, mas eu quero agradecer vocês e pedir para que vocês voltem outra vez para a gente conversar mais a respeito, porque com certeza a André tem história, né? O Samuel tem informação também legal, tem história com certeza. Já temos também. Então agradeço vocês e eu tenho certeza que a nossa conversa foi muito de orientação para quem está nos assistindo, tanto para quem tem um negócio, para quem quer abrir, para quem é um cidadão, né, que usa desses produtos e desses serviços também. Então, André, obrigada e um bom trabalho. Muito obrigada também pelo convite. Samuel, obrigada. Volte sempre também. Bom trabalho. Obrigado, Carol, pela oportunidade. Até a próxima. Tá certo. A gente vai encerrando mais uma edição do Tudo a Ver. Obrigada a você pela audiência, pela companhia. Siga aqui acompanhando a nossa programação na RTV e amanhã a gente está de volta. Um abraço e até lá.